Governador, o que é possível nesse momento adiantar deste encontro da Carta Brasília? Primeiro ponto é o ineditismo da reunião. Pela primeira vez na história da República, todos os governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste se reúnem em torno de pontos de uma forma consensual para serem defendidos junto ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e também ao Poder Executivo Federal. O objetivo é corrigir distorções que se acumularam ao longo de décadas e que seguraram o desenvolvimento dessas regiões. Em primeiro lugar, é a reforma tributária, que é muito injusta e que precisa ser feita, vem sendo discutida no Congresso Nacional há décadas e não se consensua. Agora há uma disposição de que as bancadas desses estados levem adiante a reforma tributária. E 5 outros pontos que não dependem diretamente da reforma tributária, mas são urgentes e importantíssimos, terão um tratamento diferenciado e mais urgente, que são a partilha dos royalties do pré-sal. É fundamental que esse patrimônio fabuloso do petróleo, que está no subsolo e, portanto, pertence à federação, os royalties sejam partilhados com toda a federação e não apenas com o Estado produtor, o que é uma injustiça que nós estamos trabalhando para corrigir. Um outro ponto também muito importante é o ressarcimento de uma dívida do governo federal para com os estados em relação à Lei Candir. Este é um outro ponto também que é importante e que foi considerado a parte da reforma tributária. Um outro diz respeito aos juros que os estados pagam pela dívida para com a União. Que é o estado, Alagoas já vive esse problema. Não, Alagoas, todos os estados vivem, mas Alagoas vive a situação mais dramática, porque Alagoas paga IGPDI mais 7%, é o maior juros do Brasil, é o que Alagoas paga à União. A União capta recursos para emprestar aos estados por um valor bem menor, ou seja, o estado como Alagoas, que é o mais pobre da federação, está dando lucro à União, financiando a União. Isso é uma coisa inadmissível. Mas os outros estados também têm muito interesse em relação a esse ponto. Então, esses são pontos que estão diferenciados. O último é o quórum para a decisão do CONFAZ. O CONFAZ é o Conselho dos Secretários da Fazenda. A lei atual diz que qualquer decisão do CONFAZ só pode ser aprovada pela unanimidade dos seus membros. Isso não é democrático. Na democracia, a maioria decide e não a unanimidade. Quando você coloca o critério pela unanimidade, então você está tirando o processo democrático e está prestigiando o veto de uma unidade da federação. Então basta uma unidade da federação ser contra e a decisão não acontece. Como nós sabemos que o estado de São Paulo tem uma economia muito mais forte do que todos os outros estados da federação e, portanto, seus interesses diferem dos demais estados, o veto de São Paulo é suficiente para que nada aconteça em termos de mudança nessas injustiças que ocorrem. Que é uma grande justiça, né, governo? Porque nem a Constituição precisa da unanimidade, né? E sim da maioria absoluta. A Constituição, com 2/3, você altera a Constituição. Esse critério do CONFAZ, ele é uma coisa que precisa ser mudada porque é uma excrescência. Governador, e a expectativa de vocês no atendimento desses pleitos que está saindo da Carta de Brasília? Ela é imediata? Qual é a expectativa dos governadores aqui? Esses 5 pontos que nós destacamos na Carta, nós vamos designar comissões de governadores que vão tratar disso imediatamente, porque eles podem ser resolvidos a curto prazo, alguns a curtíssimo prazo. Já a reforma tributária ainda vai demandar mais alguns debates.
De modo que o nosso calendário é curto. Por exemplo, a partilha do pré-sal, o nosso objetivo é que seja votado agora no mês de setembro no Congresso Nacional e resolvido isso em definitivo.